Sejam bem-vindos a essa aula, que antes de nós trabalharmos com gráficos, você vai aprender como fazer a detecção de outliers. Primeiramente, vamos perguntar para o chat o que são outliers em bases de dados. Temos a resposta, que são valores que se diferenciam significativamente do restante dos dados em um conjunto de dados. Eles acabam ficando fora do padrão normal ou do comportamento típico dos dados, como por exemplo o atributo hours per week. Em geral, as pessoas trabalham 40 horas, mas nós vimos em retornos anteriores de que existem pessoas que trabalham mais de 90 horas por semana. Podem ser considerados outliers. Aqui temos alguns pontos importantes sobre os outliers, impacto nos resultados, como você pode fazer a identificação de outliers e assim por diante. Agora o que nós podemos fazer é pedir para o chat criar um script para identificar os outliers na base de dados. Crie um script para identificar as colunas com outliers. Mostre o resultado da análise de cada coluna. Temos um script que vai utilizar o desvio padrão para identificar os outliers. Inclusive, existem várias técnicas que podem ser utilizadas. Você pode, por exemplo, pedir para o chat gerar um código utilizando várias técnicas. Nesse caso, está sendo utilizada uma das abordagens mais comuns, que é usar o critério do desvio padrão, que verifica o quanto os valores estão distantes da média. Vamos copiar e colar esse código. Perceba que novamente ele fez o carregamento da base de dados e também a importação do pandas, para não ficar pedindo toda hora para ele remover. Depois ele acaba colocando novamente, eu simplesmente vou apagar esse código. É importante que você não execute novamente o read CSV, pelo fato de que nós já fizemos modificações nessa base de dados, como a substituição da interrogação pelo nulo e a substituição dos valores faltantes pela moda. Vamos executar. Estamos trabalhando somente com as colunas numéricas, que é a ideia para a detecção dos outliers. Perceba que temos a função identify outlier, temos a média, o desvio padrão, calculamos o limite mínimo, limite máximo, e se o valor da coluna for menor ou maior do que os limites, é identificado como um outlier. Na sequência, nós temos os resultados por cada uma das colunas. Perceba que, primeiramente, temos a coluna age, número total de outliers, 121 que foram identificados. Temos o valor médio de 38, desvio padrão, limite inferior e limite superior. Ou seja, se uma pessoa tiver mais de 79 anos, indica que nessa base de dados é considerada um outlier. Temos o education num. Se uma pessoa estuda menos do que 2 anos, é um outlier, ou mais do que 17 anos. Temos o capital gain, capital loss, hour per week. Se uma pessoa trabalha mais de 77 horas por semana, é considerado um outlier. Se trabalha menos de 3 horas, também é considerado um outlier. No final, nós temos as colunas com outliers. Caso você queira fazer o tratamento desses outliers e não saiba como fazer, também podemos pedir para o chat como tratar outliers em uma base de dados. Perceba que o chat é uma ferramenta muito útil, é como se fosse um copiloto no seu projeto de aprendizagem de máquina e ciência de dados. Caso você não lembre de algum conceito ou você queira saber quais as técnicas existentes, você pode sempre perguntar. Temos a primeira opção, remoção dos outliers, transformação dos dados, discretização, substituição, isolamento e assim por diante.
Uma das técnicas que nós vamos utilizar na sequência é a normalização ou padronização, que é para colocar os valores em escalas comparáveis. Nós vamos trabalhar com essa questão logo na sequência. Na próxima aula, vamos dar início à geração de alguns gráficos. Obrigado e até lá!